Olá, sou Etienne Marcos Rocha, da Gestão de Projeto na Prática, GPNP. E vamos ter agora mais uma entrevista sobre o mundo real dos projetos. E hoje vamos falar de um projeto pessoal. Os projetos pessoais também existem, também são importantes. E pode ser uma oportunidade para uma carreira, esse, né, um projeto pessoal. Vamos falar hoje com Ceusa Frutuoso. Ela é química, trabalha numa indústria petroquímica e ela é apaixonada por viagens. E ela fez uma viagem sozinha, ela vai contar como é que foi isso, né? Uma viagem sozinha para fora do país. E ela vai contar um pouco sobre esse projeto, né? E hoje, né, ela está também fazendo um trabalho, né, que é fruto dessa viagem que ela fez. Então, ela vai falar um pouco sobre isso, né? Muito obrigado, César, muito obrigado por falar um pouco sobre isso, né, sobre essa sua paixão por viagens, né, falar sobre esses projetos pessoais seus de viagens, né? Muito obrigado mesmo, Ceusa. E para começar, Ceusa, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua paixão por viagens. Como é que é isso? Oi, Etienne. Obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada. E falar disso, falar sobre viagens, realmente é uma coisa muito prazerosa para mim. Sempre gostei de história, sempre gostei dessas disciplinas na escola. E quando eu pude viajar, eu agarrei isso com todas as forças, né? Quando eu tive a oportunidade de pagar uma viagem para mim, então eu abracei isso e desde que eu comecei, eu não parei. E, assim, contando um pouquinho, né? Eu sempre viajei em companhia, né? Com amigos, marido, namorado, mas eu não tinha ainda a coragem, digamos assim, de fazer uma viagem sozinha, né? Porque eu achava que era sem graça, que não ia valer a pena, ou que eu não ia saber me virar, apesar de já ter viajado sozinha pelo Brasil, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, mas sempre encontrava com amigos lá, né? E diferente de você ir para outro país, se você não for visitar algum amigo, né? Para você se virar lá no outro país. E foi quando eu tive a oportunidade de fazer essa viagem sozinha. Legal, Ceusa, como você falou, né? Você fez turismo também, não foi, Ceusa? Você fez turismo. Isso, fiz turismo. Eu já trabalhando com química, durante o trabalho eu fiz turismo, mas eu tenho apenas a formação, né? Eu nunca atuei na área. Certo. Então você já tinha essa paixão e aí você fez turismo e agora que você está podendo dividir, né, com essa. E essa viagem que você fez, né, para os Estados Unidos sozinha, né? Você fez, né, através de uma companhia de intercâmbio, né, a IF. Né? Me conta um pouco, né, sobre como foi que você encontrou essa companhia, como é que foi isso, como é... A história com a IF ela é bem interessante, né? Eu estava almoçando num restaurante e tinha aquelas propagandas de revista, né? Uns porta-revista. E eu vi uma revista lá com uma imagem de viagem, né? Uma fotografia de viagem. E eu peguei essa revista e fui folhear ela. E dentro lá dos destinos, das opções, apareceu Nova York. Nova York era um sonho meu. Eu queria muito conhecer Nova York, por causa dos filmes, das histórias, por ser a cidade mais visitada do mundo. Então, eu me imaginava, né, na cidade. Então, quando eu vi na revista da IF Nova York, eu falei, pronto, era isso que eu estava precisando, era esse ponto inicial que eu estava precisando. Eu posso viajar sozinha, eu vou ter apoio da escola e eu vou também estudar inglês, né, que eles chamam de férias inteligentes, né? Você
viaja, passeia e também aprimora o seu inglês, porque essa é outra parte também que é interessante. Eu sempre estudei inglês, desde a adolescência, mas quando eu viajava, eu ficava meio escondida atrás dos amigos, das pessoas. Eu não queria ser protagonista para falar inglês. Então, com o intercâmbio, eu teria a possibilidade de aprimorar o meu inglês e ser protagonista. Tipo assim, eu vou sozinha, eu que vou ter que falar desde o aeroporto até toda a viagem. Eu vou ter que me virar lá. E aí, eu peguei essa revista, peguei o endereço do escritório da IF, que é no Rio Vermelho também, né? Fui lá, conversei com ele, peguei o orçamento. Peguei o orçamento, no primeiro momento, eu só peguei o orçamento e parei para pensar, né? Isso foi em janeiro de 2018, foi quando eu encontrei a IF, e eu parei para pensar. E desse, né, pensamento, o que foi que surgiu? Né? O que foi que surgiu? O que é dúvida, medo? Né? Como é que foi? Né? Como é que você chegou à conclusão de não, eu vou viajar? Porque Na verdade, já tinha um intercâmbio, né? Era um intercâmbio, você já tinha a ideia do intercâmbio, você já tinha a ideia de que estaria uma empresa, né, dando apoio, né? Mas o que fez você pensar? exato. Primeiramente, o que me fez pensar foi o investimento financeiro, né? Assim, baixo, né? A depender da condição financeira da pessoa. E você colocar esse dinheiro todo em uma coisa, né? Uma viagem que você não... Porque hoje em dia a gente tem muito golpe, então você não sabe, né? Qual a veracidade daquela empresa, o compromisso, a seriedade. Então, eu conversei com a pessoa no escritório, eu faço muita questão de ir fisicamente, né, no local, apesar de que tenho colegas que viajaram, fecharam tudo online, né, mas eu sou muito essa coisa do físico. Fui no escritório e eu comecei a fazer pesquisas em outras escolas de intercâmbio, né, eu visitei outros escritórios, peguei orçamento. A IF foi a primeira. Na IF, eu já me apaixonei logo de primeira. Mas eu fui buscar se tinha outros valores mais em conta. Só que o que me fez escolher a IF foi a questão do... Apesar de ser um valor até um pouco mais alto em comparação aos outros que eu pesquisei, mas só que os outros, eles não me ofereciam a estadia, a acomodação, né? A IF, ela me ofereceu acomodação e refeição na escola, incluso já no pacote. E as outras escolas não, elas eram agência, os outros escritórios que eu visitei, elas eram agência que estava intermediando o aluno e a escola. Então, além de pagar o curso, que eu ficaria hospedada em Manhattan. Manhattan é um local caro. Eu ia ainda ter gasto com comida, acomodação, meu dia a dia, né? Transporte não, se eu ficasse nessas escolas, porque eu já ia, digamos assim, andando para a escola. Eu escolhi a IF, ela fica em Tarrytown, fica a 40 minutos de trem para Manhattan, mas mesmo esse custo com trem, com transporte, valeria a pena, né? Porque eu ia tirar acomodação, eu ia tirar a refeição. Que a refeição eles incluem o café da manhã e o jantar. E o almoço você paga, mas tem um desconto se você fizer na própria escola. Então, isso que fez, né? Eu decidi, eu falei assim, é um sonho, eu quero conhecer Nova York, é uma oportunidade, eu vou aprimorar o meu inglês, e eu senti muita confiança, né, com a IF quando eu conversei. Eu também pesquisei muito no Reclame Aqui, né? Eu vi muitos estudantes reclamando que nas outras agências elas não tiveram um apoio no Brasil, tipo, foram e ficaram soltas lá.
algumas coisas aconteceram e elas ficaram sem apoio. Então, foi aí que eu falei, não, eu vou viajar com a IF. Muito legal. Então, você fez uma análise de risco, né? Então, você foi lá do Reclame Aqui para ver se tinha alguma reclamação. E quando a gente fala, Seuze, quando a gente fala de intercâmbio, a gente remete muito a morar com uma família também, né? Tem isso. Nesse caso aí, não é isso. Esse caso aí, né, você vai dar uma acomodação, né? Você deve ter dividido o quarto com alguém, né? Isso. Né? E eles têm toda uma estrutura, né? Então não é aquele intercâmbio que a gente vê, né? De morar com uma família e aí não se adaptar à família, ter problemas com a família. Eu já vi muito isso, né? Exatamente. Isso aí é um ponto importante, Etienne, porque assim, alguns amigos meus já tinham viajado, né, de intercâmbio, e todo mundo que me contou a história de casa de família, porque eu não gostei da comida, porque a pessoa, não, eu não me sentia à vontade. Então, eu enfatizei isso muito com a pessoa aqui no escritório. Eu falei, olha, eu não quero casa de família. Aí eles têm essa... Porque, assim, a IF, ela tem todas as opções. Ela tem casa de família, ela tem residência estudantil, ela tem o campus, né? Porque nem todas as escolas dela pelo mundo é campus, né? Só algumas que são. Essa de Nova York, que eu fui, esse é o maior campus que eles têm no mundo, né? Então, isso me chamou muita atenção. Então, e pela idade também, né? Eles têm um programa 25+, então você é totalmente independente, você pode entrar e sair da escola a hora que você quiser, você é dono de si. E você vai dividir o quarto com uma pessoa, que isso também me agradou, porque você faz amizade, a amizade já começa desde o quarto, então você já não se sente sozinha, né? Quando consegue fazer, porque tem gente que não consegue fazer amizade com um colega de quarto. Isso aí, né? Mas é melhor do que morar com a família, né, durante algum tempo, né? Porque eu lembro lá com várias pessoas, né? Como você falou, tem a questão da comida também, né? Muita gente não tem outra cultura, né? Se adaptar à cultura. A vantagem é que você está mais inserido na cultura, né? Quando você está numa família, mas tem outras desvantagens. E você falou aí do programa para pessoas, né, que não são adolescentes, né? Para pessoas... Isso. Né? Pessoas, né, que não são mais adolescentes, mas que são jovens. E você me falou uma vez também, Seuza, que esse intercâmbio também pode ser feito com pessoas até 60 anos, 60, aposentados, né? Então, eu achei muito legal também isso, né? Não tem... Então, isso aí também foi outra coisa que me chamou a atenção da IF. Eles têm esses programas, né? Eles dividem. Lá no campus de Nova York, você tem grupos de 13 a 18 anos, que é outra gestão, né? Você tem acompanhamento de grupo, que é adolescente, e você tem programa 25+. Isso também me chamou a atenção. Eu falei, poxa, eu não sabia que intercâmbio poderia ser feito por pessoas mais velhas, digamos assim, né? Eu achava que era só adolescente. Eu não tive essa oportunidade, né, de fazer na adolescência. Então, isso foi um ponto que me chamou a atenção. E eu fiquei muito perplexa, assim, com as pessoas que eu encontrei lá, né? Pessoas aposentadas, médicos. Eu tive um amigo médico argentino, cardiologista, e ele disse que nunca teve a oportunidade de fazer inglês em curso, e ele tirou agora esse tempo, né? Foi a primeira vez dele no intercâmbio. Imagina, a pessoa com 50 anos, já médico, cardiologista, e ele já tinha viajado por vários lugares, inclusive para Nova York. Então, ele quis consolidar o inglês dele, né? Num curso de inglês, com a vivência, e também conheci outros brasileiros aposentados de banco, que colocaram como meta de vida aprender inglês, porque eles também não tiveram oportunidade durante a vida toda para aprender o inglês em um curso,
e eles focaram isso na escola para fazer o intercâmbio. E isso nas duas viagens que eu fiz, né? Que a primeira foi Nova York, pela IF, e a segunda foi Cape Town, também pela IF, que tem esse programa para pessoas. E não é 60 anos, não. Você pode fazer com 70, 80, 90, a idade que você quiser, não tem limite. E muito legal, Souza. E a primeira viagem foi quanto tempo? Foi um mês? Você fechou um Sim, mês? foi um mês. Foi Um um mês. mês de férias, né? Com um Isso. mês viajando, né? Um mês para viagem. Conte um pouco, Souza, do planejamento, né? Como é que foi o planejamento, né? Quanto tempo você teve para planejar, dizendo, você decidiu, né? Vou fazer, né? Vou começar a pagar. Quanto tempo você teve para planejar a viagem? Como é que foi o planejamento? Ou seja, você teve muitas preocupações, né? Não teve? Você teve que fazer muita coisa. Como é que foi o planejamento? E o planejamento em todos os aspectos. Fala um pouco do planejamento geral aí, como é que foi? Tá. O planejamento já começou em janeiro, né? Quando eu encontrei a escola, que eu fiz as pesquisas, fiz o orçamento. Eu fiquei muito preocupada, né, com essa parte financeira, porque é Nova York, então o dólar varia toda hora. Então, e assim, eu não foquei muito em gastar em coisas para mim, né? Tipo, fazer compras, né? Eu foquei muito nessa parte de viagem, de passeio, mas assim, né? Você está em Nova York, você está nos Estados Unidos, impossível você não comprar um alfinete. Tudo bem, isso é um comentário à parte, eu acabei fazendo um monte de compras, mas tudo bem. Mas no início, o meu planejamento foi esse, né? Foquei mais no curso, na escola, nos passeios, né? Gastar com isso. Na verdade, assim, eu planejei isso no início, ali em janeiro, fevereiro. Minhas férias estavam programadas para outubro. Eu ainda fiquei com muita dúvida, né? Dúvida pelo financeiro e também medo de viajar sozinha, né? Batia o coração acelerava, eu falava, meu Deus, como é que eu vou me virar no aeroporto, mesmo sabendo inglês, mas, sei lá, você não chega, não entende alguma coisa, então eu fiquei muito preocupada com isso, mas me bateu quando chegou, sei lá, agosto, eu falei assim, eu vou, eu vou, eu decidi, me bateu aquela certeza, eu vou na cara e na coragem, e a IF, ela tem formas de pagamento diversas, né? Você pode pagar à vista, você tem desconto, você pode parcelar, você pode fazer uma poupança. Para mim, o mais apropriado na época foi parcelar, né? E eu parcelei e consegui fazer a viagem. José, quando você falou aí do medo, né, a gente lembra muito de a gestão do risco, né, em projeto, né? Quando a gente tem são as ameaças que tem, né? As ameaças e as oportunidades, né, também. Então você tinha as ameaças, né? Queria que você falasse um pouco dessas ameaças e tinha as oportunidades também, que seriam os passeios que você poderia fazer lá, né? Então eu queria que você falasse primeiro agora sobre as ameaças. Qual era o medo e como é que você fez essa gestão, né, do risco, gestão do medo? Né? Como é que você lidou com isso? Olha, eu tive muito medo, porque sozinha, porque eu já tinha viajado de aeroporto, assim, no Brasil, mas aí você ouve histórias de pessoas em aeroporto, na própria cidade, mas na época, eu estava até fazendo terapia, né? E foi uma coisa também que eu conversei com a minha terapeuta, e ela falou se era uma coisa que ia me fazer bem, né? Sair um pouco da rotina para aprender o inglês, para me divertir, para passear. Então, eu tive essa decisão, né? Eu falei, eu vou com medo mesmo. E lá eu vejo o que é que vai acontecer, né? E, e assim, todo o processo, né? Você se comunicar,
se virar. Eu, a princípio, não contratei o traslado pela IF, porque você pode contratar tudo, né? Traslado, tudo você pode incluir. Eu não quis, porque eu disse, não, eu vou de trem mesmo, eu vou pegar metrô, eu vou me virar. Mas aí você chega muito cansado, muitas horas de viagem, e aí eu falei, vou pegar um Uber. Pedi um Uber de boa, caro, né? Porque é dólar, mas tudo bem, vale a pena pelo cansaço. E assim, foi a decisão mais bem tomada que eu tomei na vida, digamos assim. Eu venci vários medos, esse medo de me mostrar, de falar inglês, fala, mesmo que seja errado, vai tentando, porque eu vi que o importante é se comunicar, né? A gente tem muito essa coisa do inglês aqui no Brasil, que tem que falar certinho, tem que, né? Mas você só vai aprender falando. Então, eu venci todos esses medos de estar sozinha em outro país, de chegar na cara e na coragem. Então, eu venci. Eu digo que hoje, claro que toda viagem que você vai fazer, a depender do país, você vai sentir aquele medinho, aquele frio na barriga, mas quando você pensa no que você já passou, aí vão surgir outros desafios. Foi um grande desafio para mim, né? Mas deu tudo certo no final, graças a Deus. César, você me fez lembrar que no dia, né, 11 de setembro de 2001, eu estaria nos Estados Unidos voltando, né? E no dia 10 de setembro eu quis voltar antes, né? Mas a minha passagem estava marcada para o dia 11 de setembro de 2001, à noite, ou seja, né, em Chicago, ou seja, eu não voltaria naquele dia para o Brasil, né? Porque aquele dia de noite, no dia 11 de setembro à noite, né, foram cancelados todos os voos. Né? E no dia 10 de setembro me deu uma vontade de voltar e eu voltei. Né? Então eu entendo muito bem essa coisa que você falou, esse medo do terrorismo, esse medo. Né? Eu passei por isso, mas eu só fui sentir isso depois. Né? Quando eu senti isso, eu estava no Brasil, porque eu só fui ver, né, aquele ato terrorista quando cheguei no Brasil. Né? Mas, Sim, não, verdade. mas depois passa, né? Pô, se eu tivesse ficado lá, né? Se eu não tivesse voltado um dia antes, né? Sim. Então, eu entendo muito bem isso. E Sérgio, você me falou também numa oportunidade, aliás, foi numa live, né? O Sérgio faz várias lives, né, sobre essas viagens, e eu acho muito interessante, eu assisto alguns, e numa dessas lives eu vi você falando que, né, tem todo um apoio também, né? Então isso também reduz o risco, né? Então reduz o impacto, por exemplo, né? Então você tem um telefone do Brasil que você pode ligar a qualquer hora para qualquer problema, não é isso? Exato. Eu tenho um contato, né, do consultor aqui da IF Bahia. Ele dá toda assistência, o que você precisar, você pode falar por WhatsApp, pode ligar para ele. Em Nova York, eu não tive grandes problemas. Na verdade, eu tive zero problema em Nova York. Só em Cape Town, que eu fiquei em residência estudantil, eu não me adaptei à residência, e na hora eu falei com ele falou, pode procurar o diretor, pode conversar com ele, e quando eu conversei com o diretor lá na escola, o diretor falou, eu te mudo agora, você escolhe qual a residência que você quer ir, e eu te mudo agora, sem custo algum, eu não tive custo, porque eu paguei que lá em Cape Town não é campus, né? É a escola, e você tem várias residências estudantis perto da escola, né? Próximo, em bairros próximos. E essa que eu tinha adquirido, eu dividi o quarto, e eu mudei para uma outra que eu fiquei sozinha. Então, eu não tive um custo a mais por causa disso, e eles resolvem qualquer problema a qualquer hora. Ainda do planejamento, você falou da parte financeira, né?
E você falou também, e tem uma oportunidade, né, de várias viagens, né, vários passeios, né, quando você está no lugar tipo Nova York, existem várias oportunidades. Como é que foi esse planejamento? Você pensou antes? Você contratou esse passeio antes ou não? Ou lá, eu vi que você foi para algumas peças de teatro, né? Como é que foi isso, né? Você contratou na hora, você viu lá na hora, ou você planejou antes, ou você reservou um dinheiro antes? Como é que foi esse planejamento das oportunidades? A gente falou de risco negativo, né? Vamos falar agora dos riscos positivos, que são as oportunidades, né? Os passeios. Como é que foi isso? Certo. Assim, você tem a oportunidade Você pode contratar antes. Mas eu não quis contratar antes, porque assim, eu pensei no seguinte: vai que eu conheça o pessoal lá e o pessoal diga, hoje a gente planejou ir para tal lugar, né? Então, eu não quis. Você já pode contratar ou com o próprio consultor, né, na sua cidade, que você contratar no Brasil, ou pelo aplicativo, né? No aplicativo, você tem, antes de viajar, eles já te dão acesso ao aplicativo. Você já pode ter aula de inglês até, se quiser, online. E no aplicativo você pode contratar os passeios e já deixar pago como crédito. Mas eu optei por adquirir lá. Na IF, eles têm uma área só de entretenimento, né? Só para ajudar os estudantes em passeio, propiciar os passeios. Então, eles anunciavam, tinha um calendário no aplicativo. No calendário dizia lá quais os passeios por dia, e também até eles faziam propaganda na sala de aula ou em alguma palestra. Eu contratei alguns passeios pela IF, né, que eu fui assistir o show da Broadway, foi o ápice, assim, né, da minha viagem. E foi muito legal, porque, tipo, eles providenciam desde o transporte, o lugar no teatro e o retorno. E aí a gente foi naquele ônibus escolar amarelo, né, super temático, que todo mundo adora, que vê nos filmes. Aí você já se sente no high school, né, no filme americano. Os professores, alguns também vão, né? E você vê que até para os professores aquilo é como se fosse a primeira vez, mesmo já morando lá, já vendo. Eles são bem divertidos, te colocam num bom lugar no teatro, porque se você for comprar o show da Broadway lá na Times Square, um pouco antes, sai mais barato, mas a IF já providencia te colocar num bom lugar, e o retorno. E tudo isso, se você for botar na ponta do lápis, sai bem em conta. Sai bem em conta para a pessoa fazer. E também teve outros passeios, né? A Empire State Building. E também eu fiz passeios por mim mesma, né? Eu que descobri, até fui visitar um amigo, né? Em Pittsburgh, né? O Fernando, nosso amigo. Fui visitar ele, passei o final de semana lá. Também você pode fazer esse tipo de programação, que as aulas são de segunda a sexta. Então, no final de semana você fica livre. Visitei o Fernando e também por uma dica de um amigo que eu encontrei lá em Pittsburgh, o Fábio Lamont. Ele falou do passeio de helicóptero, né, em Nova York. E ele falou, super vale a pena. E no dia que eu fui visitar a Estátua da Liberdade, eu procurei, né, o lugar e eu não encontrava. Não era uma coisa assim, tá na sua cara, você vai. Eu fui até para New Jersey procurando essa empresa de helicóptero, liguei e até entrei em contato com o Fábio na hora, né, do Facebook lá, e ele estava online. Ele falou, não, é tal lugar, e eu consegui encontrar o lugar. Estava um fim de tarde, estava um dia bem bonito, céu azul, né, já o sol baixando, e assim, é um passeio caro, mas se você for
colocar no mesmo valor aqui do Brasil, como se você fosse contratar helicóptero para fazer no Rio de Janeiro. Então, foi uma coisa que super valeu a pena. Eu fui lá e falei, não, coloca aí no cartão, depois eu vejo como é que eu vou pagar, depois eu me viro. Então, teve todas essas atividades e também a escola ela promove atividades dentro, né? Eu fui na época também do Halloween, né? Outubro. Então, você tem atividades dentro da escola, você tem a questão de fantasia, de fazer algumas coisas, umas festas. E também lá em Nova York eu fui para a Halloween Parade, né? Que eles fazem um desfile de Halloween, tipo carnaval, como se fosse assim, um trio elétrico, as pessoas fantasiadas. E eu achei bem interessante, né? Que era uma coisa que eu não conhecia e eu tive a oportunidade de vivenciar. Então, assim, tudo que estava ao meu alcance, que eu pude fazer, ainda deixei de fazer muitas outras coisas. Nova York é infinita, tem muitas coisas para fazer, mas o que eu pude aproveitar na época, eu aproveitei. Souza, e a pergunta que não quer calar, você pode falar, assim, em termos de ordem de grandeza, quanto é que foi isso em dólar, né? Em ordem de grandeza, não precisa ser muito exato, não, mas só para passar uma ideia, né, de quanto é que é isso, né? Porque, como você falou, aí existem várias formas de pagamento, né? Então, a pessoa pode parcelar, pode... Mas contando tudo isso, né? Contando os passeios, contando, inclusive, as suas compras, que eu espero que não tenha onerado muito o orçamento. Eu voltei zerada. Mas quanto é que você diria, assim, em termos, né, uma ordem de grandeza, assim? Olha, eu não cheguei a calcular, né, o total do que eu gastei, até porque eu não queria nem saber. Eu estava com medo, eu não queria nem saber. Deixa quieto, coloca lá no cartão. Mas, Etienne, o curso, né, eu posso dizer valores, mas assim, o curso, o valor do curso, ele varia muito. Varia se você escolhe casa de família, residência, campus. Então, o tempo, né? Você pode fazer um intercâmbio de 2 semanas, de 3, de 4, de até 1 ano, você pode fazer. Então, o curso que eu contratei na época, incluindo refeição, acomodação e o livro, né? O material, foi mais ou menos R$ 12.000, né? O curso. Mas 12 mil aí você reais, tem R$ 12.000. 12. o quê? Uns US$ 2.000, mais ou menos? Mais ou menos isso, porque também vai depender da cotação do dólar. Mas aí, fora a passagem aérea, que a própria IF, ela pode contratar também para você, porque aqui na agência, no consultor, não é só essa parte da escola, mas ele também tem contatos, né, com a parte de passagem aérea, e aí você contratar traslado, seguro saúde, mas eu aconselho as pessoas. Hoje, o seguro-saúde internacional, você pode ter ou na sua própria empresa, né, que você trabalha, a empresa pode oferecer isso, ou até no cartão de crédito, né? Na época, eu não contratei o seguro-saúde da escola, eu contratei o da empresa, que ela já oferece no meu plano de saúde, e o traslado, que eu não quis, e eu contratei só na volta, mas eu contratei lá na escola mesmo. E também tem outra coisa, se você quiser comprar o passeio através do Brasil, também pode. Se você não quiser pagar em dólar, né, lá nos Estados Unidos, ou em outro lugar que você tiver, você também pode entrar em contato com o consultor e ele pode comprar em real para você. E aí, passagem aérea vai depender, né, Tim? Tem época que a passagem aérea ida e volta tá R$ 3.000, né? Depende do destino que você vá, depende da cotação do dólar. Digamos assim, que em dólar, eu não vou saber te dizer direito, mas um total, tirando minhas compras, né? Tirando iPhone, que o iPhone já é que eu acabei comprando um iPhone lá, o meu deu defeito lá.
E eu falei, já que eu estou aqui, eu vou comprar logo. É melhor do que comprar no Brasil. É uma Mas, digamos tentação, né? assim, é super tentação. Mesmo que você não queira, você compra alguma coisa. Mas em torno de uns 20 mil, digamos assim. 20 mil Né? reais, né? É, Eu acho que o V seria de 4 a 5 mil dólares, mais ou menos, né? Entre isso, 4 e aí 5 como mil para um mês, isso, né? Só para a gente ter uma noção assim, né, do todo, né? do custo e assim, Etienne, como eu falei, né? Eles podem parcelar, você pode fazer uma poupança antes. Eu quero viajar ano que vem, sei lá, a gente está em novembro, eu quero viajar novembro de 2021. Aí você pode já entrar em contato com eles, fazer uma poupança, vai pagando todo mês e quando chegar em novembro de 2021, a sua passagem, o seu custo já está pago. Ou parcelamento. Eles fazem qualquer coisa que você tiver, eles podem fazer. Muito legal, né? E aí depois disso tudo, depois dessas viagens, né, que você voltou maravilhada, agora você é embaixadora da IF. O que é embaixadora Exato. da IF? Me conte como é que, né, surgiu essa oportunidade de ser embaixadora da IF. Então, embaixadora da IF, né? Na época que eu viajei, né, para Nova York, o consultor daqui, você pode se tornar embaixadora para ganhar pontos para ganhar viagem. Só que eu achava que isso era automático, tipo que quando eu postasse e marcasse a IF, né, postar no Instagram, alguma coisa assim, que eu já ia ganhar aqueles pontos automáticos. Na época, quando eu voltei da viagem, ele me pediu para fazer um depoimento para ele postar no site, né? Que ele tem um site, além do site da IF Brasil, ele também, esse consultor, ele tem um site da IF Bahia, né? E eu achei que isso era automático, né? E aí, eu viajei em 2018 para Nova York, me cadastrei no programa, mas não movimentei nada. Em 2019, eu viajei para Cape Town, foi também uma viagem de última hora, mas eu paguei minha viagem, normal. Só que aí, esse ano, com a pandemia, né? Durante a pandemia, o consultor daqui de Salvador, ele me pediu ajuda. Primeiro, ele fez uma live comigo, né? Porque ele começou a fazer lives para promover a escola, para divulgar. Ele fez uma live comigo e ele gostou muito, né? Para eu passar minha experiência. E a gente começou a conversar, né? Marcar reuniões. Ele me pediu ajuda para poder distribuir o material, né? A revista da IF. E aí ele falou, Sheila, você pode lançar seus pontos, as ações que você tem feito, você pode colocar, né, lá no programa. Só que eu não sabia como funcionava. Aí eu entrei em contato com a pessoa responsável, que ele gere toda essa parte dos embaixadores no Brasil. Ele fica em São Paulo. E aí eu entrei em contato, ele me explicou melhor o programa, tem reuniões semanais, tem um aplicativo que você coloca, que você vê todo o seu ranking, a pontuação que você tem, a pontuação no Brasil, a pontuação em comparação ao ranking no mundo. Então, existem embaixadores no mundo inteiro, né? Todos os países que a IF tem sede de escola ou escritório, até o que não tenha, porque assim, a partir do momento que você viaja pela IF, você já pode ser um embaixador. E esse ano, durante a pandemia, eles decidiram que mesmo que não tenha viajado, também pode ser embaixador. E aí você juntar a pontuação para ganhar essa viagem. E aí eu falei, eu estou em casa mesmo, eu estava indo trabalhar, né, normal, porque a minha atividade, eu não posso trabalhar de casa, mas como eu me identifico muito com essa parte de rede social, eu falei, para mim é moleza postar no Instagram, no Twitter, né? Eu não tenho problema, eu já posto mesmo à vontade, é uma coisa que eu gosto por natureza.
Então, eu comecei, né? Engatei aí. Aí eu criei uma conta no Instagram só para a IF, né? De embaixadora, que eu tenho a minha pessoal, mas eu criei essa que a pessoa já ganha ponto de criar uma conta e fico divulgando o material da IF, fazendo live e distribuindo material, né? Porque o consultor daqui do escritório, ele me pediu ajuda, porque ele precisava se desfazer do material, que ele acumulou muito material no escritório, porque com a pandemia ninguém estava fazendo visita física, que ele entregava, né, a revista. Então eu fui lá, coletei o material, eu fui umas 3 viagens de carro para encher o fundo da mala do carro com revista, e aí eu tive a ideia de sair distribuindo em condomínio, salão de beleza. Eu já ia com meu pacotinho lá, ia no salão, eu falava, você pode deixar essa revista aqui para divulgar um curso de inglês. Eu disse, você mesmo pode olhar, o próprio dono, né? E as pessoas aceitaram essa parceria, foram lugares conhecidos, e em condomínios. Eu deixei na portaria dos prédios, até no meu prédio também, eu deixei lá e para entregar de porta em porta. É uma forma de divulgar também, isso aí já ganha ponto, e a IF quer colher frutos após a pandemia, né? Quem sabe as pessoas fecharem as viagens para o ano que vem. Legal, Sérgio. Então, isso já é um pouco de empreendedorismo, né? Até, né? Seja, né, essa coisa do ser embaixador da IF, ela também aguça, né, também essa parte do empreendedorismo, né? Porque né, não é somente para ganhar pontos, mas você tem que ter estratégias, né, de divulgação, né? Você tem que, né, como você falou, né, para você é moleza usar o Instagram, colocar as fotos de suas viagens, né? Você já fazia isso. A única diferença agora é que você vai colocar as fotos das viagens, mas dizendo que foi, né, uma viagem, né, da IF, né, uma viagem feita pela Exato. IF. Eu me lembro que eu ficava maravilhado quando você estava lá e mostrava várias fotos, né, em Nova York, né, muitas fotos muito bonitas, por sinal, né, bem interessantes as fotos, né? Porque a Souza também ela tem, né, essa coisa do, né, meio artística, meio de fotografia, né, Souza? Essa coisa que eu acho muito legal de fazer poses diferentes, fazer, né, fotos diferentes. Então, isso é muito legal. Ela deve ter aí muitas fotos bem interessantes, né, e que pode ajudar a divulgar a IF também. E pelo que eu vi aí, também está sendo fácil conciliar, né, com o seu trabalho atual, né, de química. Está sendo fácil, porque, como você falou, né, você trabalha de turno também, né, então você tem vários períodos aí que você, né, aí você pode estar trabalhando, divulgando, fazendo live, né? Então dá para muito interessante isso. E Selja, e como, né? Qual o plano para novas viagens? Você está falando, você falou que queria que vou, né, estou fazendo isso para ganhar pontos para novas viagens, né? Já tem decidido, né, a cidade, o país, alguma coisa assim? Você pode falar? Posso sim. Eu criei uma meta para mim, né? Mas a pandemia atrapalhou um pouquinho, de conhecer todos os continentes, né, do mundo até antes dos 40, né? Antes de fazer 40. Só que tá faltando 2 continentes e a pandemia atrapalhou. Eu tive que adiar minhas férias um pouco. Eu não tirei férias esse ano. E eu tinha planejado ir para Singapura, né? Conhecer o continente asiático. Eu não conheço ainda. E a IF ela tem escola lá em Singapura para inglês. E eu tinha planejado isso. Eu também quero conhecer, né, a Austrália, mas eu fiquei também em dúvida. O ano que eu fui para Cape Town, eu também estava pensando em ir para a Austrália. Tenho amigos lá, né? Mas adiei um pouquinho. Aí eu fico em dúvida. O Austrália ou Singapura, a princípio focado em Singapura, mas tudo pode mudar.
Sérgio, então, com esse mapa mundo estilizado que tem atrás de você aí, né? Você quer cobrir ele Exato. todo, né? Quer cobrir Exatamente. esse mapa mundo todo, pelo menos uma cidade, um país de cada continente. Muito legal. Né? Sérgio, aí, para terminar agora, que dicas você daria para quem quer viajar para outros países? Né? Mesmo que não Olha, tenha o recurso financeiro agora, né? Que muitas vezes o pessoal não tem, mas tem muita gente que... Né? Como é que dicas você daria? eu me aprofundei, né, com essa coisa de ser embaixadora, eu me aprofundei muito nessa área de viagens, né? Eu criei a conta no Instagram da IF e estou seguindo só pessoas relacionadas à viagem. Tem muito blog de viagem, muitas pessoas, né, que gostam de dão dicas de como você viajar com pouco dinheiro. Você pode fazer uma viagem de voluntariado, ficar hospedado voluntariamente em um lugar que você não vai pagar nada. Interessante também falar, Etienne, que esse ano, né, fruto desse meu inglês aí, eu hospedei na minha casa voluntariamente. É, a pessoa ia ficar 3 meses, mas por conta da pandemia ela teve que ir antes, ela ficou quase 2 meses. Hospedei em casa uma alemã, que ela veio fazer um intercâmbio aqui em Salvador, mas ela não veio para tipo aprender português, ela veio para fazer voluntariado, né? Os trabalhos aqui sociais. Então, eu tive essa oportunidade através do curso de inglês online que eu faço. Eu falei, não, eu vou hospedar, porque vai ser bom para mim, para eu praticar o inglês todo dia. E acabou que eu criei uma grande amizade, né? Hospedando a menina que veio aqui para minha casa, alemã, ela se tornou uma amiga, a gente se fala sempre. Então, esse tipo de viagem a pessoa pode fazer. Então, ela não pagava, né, para ficar na minha casa, e o café da manhã também eu fornecia. A moeda de pagamento para mim era a prática do inglês. E para mim valia a pena. Porque é um café da manhã que você possa oferecer, não tem problema nenhum. E eu tenho um quarto sobrando no meu apartamento, então ela pôde ficar hospedada de boa. E as outras coisas, ela que tem que arcar, né? Almoço, jantar, aí a pessoa tem que se virar. Então eu descobri que existem vários tipos de forma de viajar, né? Tem pessoas que fazem mochilão, tem esse voluntariado, tem várias contas no Instagram de voluntariado, e também você pode ser embaixador da IF, né? Mesmo sem ter viajado, você pode se tornar embaixador, fazer essas divulgações, essas postagens, essas ações, e você pode ganhar a viagem. As pessoas se cadastrando com a sua indicação, você pode ganhar essa viagem. E também outra opção é ir fazendo uma poupança, né? Hoje em dia tem aqueles quadros, tipo aquele porta-rolha, que você vai colocando o dinheirinho ali, vai juntando, ou a própria poupança no banco, a própria poupança com a IF, sei lá, você vai contribuindo. Você pode planejar a viagem não só daqui a um ano, daqui a 2 anos, né? Hoje eu percebi, né, com esse aprofundamento maior, que existem várias formas de viajar e você não precisa ter muito dinheiro para isso. Muito legal, ou seja, então, além de ser embaixadora, você pode virar também uma consultora de viagens, né? Quem sabe? Porque, como você falou, né, existem várias formas de viagem, então muitas vezes a gente pensa que a viagem é somente aquela toda. Tem gente que gosta de viagem de aventura, né, sem planejamento, gosta de. Né, tem outros que não, tem outros que gostam de viagem, como você falou, mochilão, tem outros que gostam de viagem mais certinha, né? Então, tem vários Exato. tipos de viagem, então fica a dica aí, então podem consultar a Celja, quem tiver alguma dúvida de como viajar, né, qual é a melhor forma, né, o senhor já pode, né, contribuir aí. A gente vai deixar aqui o Instagram da Celja para ela poder, né, vocês entrarem em contato com ela e se tiver alguma dúvida ou sobre a IF ou sobre viagem, né, acho que ela vai, né,
se sentir muito confortável em contribuir com vocês. Selja, muito obrigado, Selja, muito obrigado mesmo, né, por essa entrevista inspiradora. Né? Primeira vez que a gente fala aqui de um projeto pessoal, né, que está virando, né, já um projeto, né, quase profissional, né, mas começou como um projeto pessoal, eu acho muito interessante. E pode se transformar num grande projeto profissional. Parabéns, Shelja, parabéns, muito obrigado mesmo por você ter participado aqui. Obrigada a você, Tine. Eu fiquei super feliz com esse convite e falar dessa minha experiência é muito bom, né? Porque foi uma coisa boa. Eu ainda sinto muita felicidade em falar disso e é bom você compartilhar com as pessoas para as pessoas terem essa visão, né? Abrir a mente, abrir o caminho e você encontrar outras formas também de experimentar a vida, né? Porque a Selja realmente ela é uma apaixonada por viagem, como eu falei no início, né? Eu conheço ela há algum tempo e eu sei que ela é uma verdadeira, né, apaixonada por viagens. Né? Então, falou em viagem, ela já está, né? Exato. Já tá empolgada. Né? Muito obrigado, Selja, muito obrigado mesmo, gente. E até uma próxima entrevista inspiradora que nem essa. Até mais. Até, beijo.